Olá pessoal, aqui é o professor Daniel. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de urbanização. O processo de urbanização ele vai ter início com a questão do processo de industrialização, que vai provocar o êxodo rural, e aí as pessoas vão começar a migrar em direção às cidades. Então o processo de urbanização ele está estritamente ligado ao processo de industrialização, que provocou processos repulsivos da população do campo em direção à cidade. E também provocou processos atrativos, igual melhores salários, melhores condições de vida, para as pessoas migrarem para os centros urbanos. E aí, antes da gente aprofundar um pouquinho no assunto, tem uma diferença importante que a gente tem que destacar, que é a questão entre cidade e município. Quando a gente fala em cidade, a gente está se referindo à área central de uma determinada cidade. Nesse mapa aqui, eu vou colocar a cidade de Barra Mansa como exemplo, porque aqui existem muitos distritos. Então, a cidade de Barra Mansa é essa área central, onde tem a prefeitura e está a maior parte da mancha urbana. Já a questão do município é a área total na qual o prefeito tem responsabilidade, que aí vai incluir os distritos de Amparo, Santa Rita, Floriano, Rialto e Antônio Rocha. Então, todo esse conjunto compõe o município de Barra Mansa. A cidade é essa região central onde tem a sede do município. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos urbanos. O primeiro é de conurbação. Conurbação é o nome que se dá quando a área urbana de duas ou mais cidades se encontram. Não é o limite territorial, e sim quando a área construída da cidade ela vai se encontrar. Isso muito comum em regiões metropolitanas, igual nesse exemplo aqui, que você não sabe onde começa e termina determinada cidade, porque está tudo misturado. E entre Barra Mansa e Volta Redonda, a gente tem vários exemplos. Ali na região do 9 de Abril, é um exemplo clássico de conurbação, que você não sabe onde começa Barra Mansa e onde termina Volta Redonda. Então tem essa questão aí do conceito de conurbação. Metrópole é uma cidade que vai ter grande importância num determinado contexto de onde ela está instalada. Ela vai polarizar as cidades vizinhas na questão de prestação de serviços, emissão de documentos, tratamentos de saúde mais especializados, igual aqui no estado do Rio de Janeiro, a nossa metrópole é a cidade do Rio de Janeiro, que ela vai ser a principal cidade da região metropolitana, e as cidades que estão no entorno ali dependem muito das atividades desenvolvidas no Rio de Janeiro. Então isso é uma metrópole. A maior metrópole brasileira é a cidade de São Paulo. Outras metrópoles que merecem destaque, a gente tem Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Curitiba, que são cidades aí que também são regiões metropolitanas importantes no Brasil e polarizam suas cidades vizinhas. E existe um conceito também chamado de megalópole, quando duas ou mais regiões metropolitanas elas estão conectadas em vários tipos de atividade, em meios de transporte, igual trens de alta velocidade, aeroportos. Aí eu coloquei um exemplo aqui dos Estados Unidos, de uma grande megalópole que vai desde a região de Washington, passando por Nova York e chegando até Boston. Nós também temos exemplo no Japão, a megalópole japonesa, que praticamente pega o Japão inteiro, que o Japão é um país pequeno territorialmente, mas muito conectado, principalmente por causa da questão do trem-bala. E aqui no Brasil, muitos autores consideram a região de Rio e São Paulo como a megalópole brasileira. Alguns falam que ainda está em construção, porque falta a questão do trem de alta velocidade, para conectar melhor esses centros urbanos, mas muitos autores já consideram ali a região de Rio e São Paulo como uma megalópole. Megacidade tem a ver com o número de habitantes de uma determinada cidade. Se a cidade tiver mais de 10 milhões de habitantes, ela é chamada de megacidade. Aqui no Brasil, a gente vai ter só a cidade de São Paulo. No mundo, a gente vai ter outras cidades importantes, como Nova York, como Tóquio, que são cidades aí que têm mais de 10 milhões de habitantes, são importantes. Buenos Aires, aqui na América do Sul, também é outra megacidade. A gente vai ter também um termo chamado de cidade global. Não tem a ver com o número de habitantes, mas sim com a importância econômica que essa cidade tem, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. No Brasil, a principal é claro que é a cidade de São Paulo. Muitos autores colocam o Rio também como uma cidade global, mas já seria uma categoria abaixo da de São Paulo.
Acima de São Paulo, a gente teria, por exemplo, cidades como Nova York, Londres, né, Berlim. Também temos aqui na América do Sul Buenos Aires, que é uma outra cidade global. E lá na Ásia, né, a gente vai ter, né, Tóquio no Japão, né, Beijing na China, que são cidades aí consideradas cidades globais. O movimento pendular é um movimento de ida e volta de casa para o trabalho, de casa para a escola, que as pessoas fazem todos os dias. E, infelizmente, por causa de várias deficiências de planejamento, né, de transporte público, o movimento pendular ele provoca aquele famoso congestionamento, né, na parte da manhã e no final da tarde. Né, de manhã, ainda o fluxo é um pouco melhor do que no final da tarde, porque o horário de escola, empresa e comércio nem sempre coincide. Já no final da tarde, um monte de coisas está coincidindo ao mesmo tempo, e aí provoca esses grandes engarrafamentos. E a própria, né, questão da moradia faz que muitas pessoas tenham que morar longe do seu trabalho, né, provocando esse deslocamento diário. E como os meios de transporte não são muito eficientes, né, os transportes públicos acabam provocando esse grande congestionamento. Né? E isso acontece também por causa dos arranjos populacionais. Por causa das áreas conurbadas, as pessoas saem de um município para outro para poder ir trabalhar. Né? Igual aqui na nossa região, né? Pessoas que moram em Volta Redonda vêm trabalhar em Volta Redonda, né? Que moram em Volta Redonda vêm trabalhar em Barra Mansa ou vice-versa, e aí tem que fazer esse deslocamento. Isso em região metropolitana provoca um movimento pendular mais forte e provoca mais congestionamentos. E para encerrar, né, existe um conceito chamado de periurbanização, que fala que elementos da cidade começam a surgir na área rural, como, por exemplo, alguns condomínios, alguns pequenos comércios, coisas que eram características de centros urbanos, começam a ir para a área rural, né, porque como o centro urbano já está muito cheio, algumas pessoas preferindo fazer essas construções ou investir em áreas rurais. Então hoje a gente vai ficar por aqui, na próxima aula a gente vai trabalhar mais alguns conceitos. Um grande abraço a todos.